vai pôr no corpo do outro ou escrever. Não, a marca aqui diz respeito ao comprometimento do mundo com essa idolatria racional do culto ao imperador. O mundo estava comprometido com o imperador. O mundo estava comprometido em idolatrar. O mundo estava irracional. O mundo estava a serviço do império. A sua mente estava cauterizada. Está vendo? Então, diz respeito, o versículo 16, ao comprometimento do mundo com essa idolatria irracional do culto ao imperador. É isso. Como o selo de Deus na fronte dos 144 mil tem um sentido figurado e espiritual no capítulo 7, assim, os que se entregaram à idolatria também receberam uma senha, né? Tá vendo? Um passe que lhe protegia e que lhe assegurava vantagens materiais enquanto estivessem comprometidos com a idolatria. É isso. Então o próprio texto, note bem, o próprio texto não diz qual marca era, diz? Não diz. Aí, se o texto não diz, as pessoas inventam o que quiserem, não é? É? As pessoas vão inventando, é isso, é aquilo outro, foi aquilo, é aquilo, vai ser aquilo outro. O próprio texto não diz qual é a marca. Então, se o próprio texto não diz, não é a marca que é importante, mas é a ideia. Então não foi um chip implantado na tatuagem, nada disso. Foi a ideia do... Não, porque aqui nós estamos lendo dentro do contexto que a igreja recebeu a mensagem. Né? E qual é o sentido? O sentido é a ideia, o sentido é comprometimento. Né? Aquelas pessoas já estavam marcadas com o compromisso de viverem aquela idolatria irracional. Né? Porque não diz qual é a marca, então você não pode identificar. Você não poderia identificar uma marca física se a Bíblia não diz qual é a marca física. Mas o que você tem é a ideia. E qual é a ideia? A ideia é o comprometimento, né, do mundo com essa idolatria irracional do culto ao imperador. Né? Então, porque note bem, o livro de Apocalipse não é simbólico? Então os salvos tinham que ser 144 mil literal e tinha que ter o quê? Uma marca na fronte. Mas lá você sabe que a marca na fronte dos 144 mil é um símbolo de quê? Da proteção de Deus e da santidade de vida que o cristão vai viver e que ninguém vai tirar da sua mente. Então por que aqui seria, né, físico e literal? Então nós temos que respeitar o contexto do livro. O contexto histórico é a perseguição imperial. Você não pode tirar o sentido do livro, né, desse contexto imperial de perseguição. Por quê? Porque uma passagem da Bíblia não pode significar em nossos dias o que ela nunca significou quando foi escrita. Uma passagem da Bíblia não pode significar para nós o que ela nunca significou para os seus leitores originais. Ela tem que significar a mesma coisa e nós tiramos a aplicação. Amém? Então, o versículo 16 diz respeito ao comprometimento do mundo com essa idolatria irracional do culto ao imperador. Como o selo de Deus na fronte dos 144 mil tem sentido figurado e espiritual no capítulo 7, assim os que se entregaram à idolatria receberam uma senha. Um passe que lhes protegia e que lhes assegurava vantagens materiais enquanto estivessem comprometidos com o quê? Com a idolatria. Né? O próprio texto não diz qual marca, concorda? O próprio texto não diz qual marca é. É aí que o povo vai inventar.
É aí que a cada 100 anos, ou a cada 50 anos, alguém vai inventar, né, uma coisa para dizer, ó, isso aqui é a marca da besta. Eu lembro quando surgiu esse código de barra que você passa no mercado, alguém dizia, tem um número lá, e se você somar isso aqui, hoje todo mundo usa código de barra, ninguém pensa na besta mais. Não sei se Edson ouviu isso, a bobagem na época, né? Então quer dizer, né, como não diz qual é a marca, então o povo que interpreta a Bíblia errado, né, vai fantasiando o que quiser. Né? Agora é o chip, né? Agora é o chip. Né? Você usa chip no seu celular, né? Então quer dizer, você já está com a marca aí. Né? Vou colocar na tela agora. Irmão, com a marca. É muito. O cristão, principalmente, ele deve deduzir muito bem o que significa a marca. Sim. Porque nós falamos, eu trago a marca de Cristo. Sim. Então, por que eu tenho a marca de Cristo? Por quê? Qual que é a marca de Cristo? Exatamente. Não é? É o amor, a humildade, né? Tudo isso. Isso é Sofrer pela verdade, exatamente. Quer dizer, Pureza, uma cruz aqui com não uma é? marca. Exatamente. E o mundo traz a marca do mundo, né? Olha a marca do mundo, é as atitudes que eles têm, é o compromisso que eles têm com as coisas do mundo. Eles até se parecem, né, com os seus ídolos, né? Vestem as mesmas roupas e tal, enfim. Então é isso, irmão, né? Então o próprio texto não diz qual era a marca. Então como é que, se a Bíblia não diz qual era, então eu dizer o que é a marca, qual era a marca, então é como se eu tivesse uma revelação divina, direta de Deus, superior à do próprio João. Porque ele teve e não disse qual é. Né? Ele disse que tinha uma marca, mas o sentido é o comprometimento com a idolatria. Então, o próprio texto não diz qual era a marca. Então, uma associação com a idolatria é a marca, certo? Uma associação com a idolatria na qual todo mundo romano, exceto quem? Exceto os santos. Quem é que não tinha essa marca? Os santos. E o resto? O resto estava marcado. Tá vendo? Então, uma associação com a idolatria na qual todo mundo romano, exceto os santos, estava comprometido. E por que o mundo estava comprometido com a idolatria? Em razão das vantagens, o quê? Materiais oferecidas, como não só a vida física, certo? Mas também a liberdade, a prosperidade e reconhecimento do império. Note bem aí o versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Tá vendo? Mas falou qual é o nome? O nome ele já sabia, estamos ensinando. A marca era idolatrar. Tá vendo? Então as vantagens materiais. O cara não só ia viver fisicamente, mas o quê? Ia poder comprar, vender, prosperar, ter liberdade e reconhecimento do império. Então qual que é uma ilustração, né? Jefinho falou aí da tatuagem, né? Uma ilustração que nós podemos ter é essa ideia da tatuagem, né? As tatuagens modernas são feitas em regra associando o indivíduo a um grupo maior, não é? Uma tribo, um movimento, etc, né? Então os hippies têm um certo tipo de tatuagem, os roqueiros têm outro tipo de tatuagem, os Hare Krishna têm um tipo de tatuagem, o PCC tem uma tatuagem, né? O ocultismo, o cara que é da macumba tem uma tatuagem. Por quê? Porque aquela tatuagem associa ele a um determinado grupo. Né? Aqui, na verdade, existem dois grupos. Os que habitam no céu e os que habitam sobre a terra. Quem habita sobre a terra tem a marca da besta. Quem habita no céu tem o selo de Deus. É isso que nós temos que entender. Se você ainda não tem o selo de Deus, você ainda está comprometido com a idolatria deste mundo. Né? Você tem as vantagens. Por isso que é bom quando a gente for comprar determinadas coisas, material, camisa, roupa, qualquer objeto, você tem que prestar muita atenção
né? Porque às vezes você compra uma roupa com uma alusiva, né? Alusivo é uma coisa que não tem a ver com Deus, né? Que não tem a ver com Deus. Então, É. a pessoa tem que prestar bem atenção. Estão fazendo propaganda do mundo, né? Nem do diabo, né? Diabo. Então, dentro desses grupos, né? Eles obtêm vantagens ou reconhecimento, né? Então, por isso leva uma marca. Então, quem não estava associado ao imperador, estava morto para aquela sociedade. Tudo era em volta do imperador. Então, se você não vai adorar o imperador, você está liquidado socialmente. Você está liquidado profissionalmente. Você já era. Tá vendo? Então, esses não vão ter a marca. Esses cristãos que vão morrer pela sua fé. Amém? É isso. É isso. Bem, então o nome aí, o nome era Domiciano, né, que era o imperador quando João escreveu, e que nos últimos anos do seu reinado intensificou a idolatria, o culto imperial e a perseguição. A marca era participação no culto imperial, mas isto não podia ser escrito claramente, concorda? Porque o livro é simbólico e porque tinha que passar desapercebido ao próprio Império Romano. Se alguém pegasse o livro, não ia entender, né? Então, abstendo-se da idolatria, a vida ficaria muito difícil para qualquer cristão naquele período da história. Né? Tá vendo? Então, isso que quer dizer. Então, o número da besta, aí você tinha que perguntar assim, qual das duas? Né? Qual das duas? Na verdade, tem uma besta maior com 10 chifres, 7 cabeças, e tem uma cabeça que é golpeada e reviveu. Essa cabeça que é golpeada e reviveu é que é a ênfase, né, da segunda besta para promover a adoração. Então, note bem aí, né? O número da besta, qual das duas? A primeira, tá? É mais provável, né? O império personificado naquele que o governava. Tá? O número 666 representava, se você olhar o contexto que nós já lemos e estudamos, o número 666 representava um homem. Certo? Um homem. Não representava mais nada. Representava um homem. Porque diz aí o que o texto? É número de homem. Então o número 666 representava um homem que proferiu blasfêmia contra Deus e a igreja, pelejou contra os santos e os matou, foi adorado pelos que habitam na terra, teve autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, que estabeleceu um sistema de culto sedutor que promovia sua imagem, comprometendo a vida social de todos. Quem foi este homem na época? Domiciano. A nova versão de Nero. Ok? Então, trocando-se 666 pelas letras romanas que representavam esse número, você encontraria o nome Nero César. Se você colocasse, porque as letras né, representavam números. Se você colocasse o nome em latim de Nero Caesar, e você fosse atribuir essa letra significa tal número, essa outra significa tal número, e você somasse na coluna, daria 666. Mas o Apocalipse não foi escrito na época de Nero. Nero já havia morrido há muito tempo, né? Mas representava quem? Domiciano. Então, trocando-se o número 666 pelas letras romanas que o representavam, você encontraria o nome Nero César.
Este foi o que se achava divino, e tendo ateado fogo em Roma, acusou os cristãos, perseguindo-os e matando como espetáculo público esses cristãos. E Nero decretou o cristianismo proibido sob pena de morte. Sua perseguição se concentrou em Roma. Felizmente logo ele morreu. Mas mesmo depois de sua morte, o seu decreto de que o cristianismo estava proibido sob pena de morte no império não fora abolido pelos seus sucessores. Quando a revelação foi dada, quando eu falo revelação, quer dizer o livro de Apocalipse foi dado, escrito, Nero já havia morrido fisicamente. Mas o seu espírito de divindade e ameaça aos cristãos reviveu em Domiciano. Outros imperadores, vez por outra, seguiriam essas práticas de Nero e Domiciano até que Deus desse cabo de todo o império. Okay? Então, 666. Em literatura apocalíptica, o número 6 representa malignidade, maldade, agouro, imperfeição, perversidade. E os múltiplos de 6 vezes 10 igual a 60. 6 vezes 100 igual a 600. Né? 10 e 100 são múltiplos. Isso indica intensidade. Tá? Então significa uma elevação absurda da maldade a que chegaria um homem. Então 666 em literatura apocalíptica, o número 6 representa malignidade, maldade, agouro, perversidade e imperfeição. E os seus múltiplos de 10 igual a 60 e de 100 igual a 600 significa uma elevação absurda da maldade a que chegaria um homem. Um homem achando-se divino e ceifando a vida de famílias aos milhares, por essas famílias adorarem o verdadeiro Deus de amor. Isso é que é maldade elevada. O número era então uma referência ao imperador Domiciano, que na sua imperfeição humana jamais chegaria a ser Deus. Mas na sua imperfeição humana quis elevar-se à condição de Deus. Isso era uma maldade absurda. Amém? Então o mistério está revelado, fique tranquilo, né? Mas não deixe ninguém, né, ser Deus para você, além do único Deus e do único Senhor, que é Jesus Cristo. Amém. Amém.